a segunda temporada do Gloricast, gente. Vocês pediram e a gente ouviu. Então a gente voltou muito maior e muito melhor. Então acompanha com a gente que essa temporada tá incrível. E hoje eu recebo um cara que eu tenho muita admiração. Ele é pastor, ele é ministro de louvor, ele é um exemplo pra gente que sonha em fazer missões. E aliás, todo cristão deveria fazer missões. Então com vocês, Juliano Som. Oi, olá, Lu, olá a todos. Que alegria, né, poder estar aqui com você. Eu acompanho a sua história já há muito tempo. Né? Eu acho que eu nunca te falei isso, mas é porque eu sou pai de 3. Meu Deus. E eu, o Diante do Trono, crianças Diante do Trono, eu assisti muito. Meu Deus, você me viu de princesa aos olhos do pai. Pois é. E a gente está aqui, né, para bater um papo. Que privilégio. O privilégio é todo meu. Muito obrigada por dizer sim, aceitar estar com a gente, dividir suas histórias, seu testemunho. Eu tenho certeza que vai impactar muita gente. Assim a gente espera e ora. Amém. Juliano, eu gosto de começar sempre com uma pergunta. Quem é você? Quem é Juliano Som? Bom, eu sou filho de imigrantes da Coreia, do Norte e do Sul, nascido no Brasil, em São Paulo, casado com Daniele, pai do Lucas, do Felipe e do Mateus. A minha história, a minha trajetória é mais conhecida por conta da música, mas a música, no meu entendimento e na minha convicção, sempre teve um lugar, claro, muito importante, mas secundário na minha jornada no Senhor, onde eu entendo que a proclamação da palavra, onde eu entendo que a missão, o ID, é algo que é prioritário. Então, em tudo que a gente busca fazer, a gente busca dar sustento a essa proclamação e a esse ID. E por conta disso, a gente está aqui. Eu costumo dizer que a música é só um instrumento, né? Um instrumento, Sim. Mais um instrumento para a gente levar a palavra de Deus, né? É muito importante na nossa forma de ser, é muito importante na nossa vocação como igreja. E o interessante é que a música ou o ato de cantar é algo que a Bíblia nos chama para fazer. Isso aí. Né? Existe aquilo que a gente chama de disciplinas espirituais. E as disciplinas espirituais são o que nos ajuda no nosso crescimento e no nosso amadurecimento. O jejum, a oração, a própria proclamação do Evangelho, enfim, disciplinas espirituais. E o canto também é. E o que pouca gente sabe é que depois do chamado à oração, em número de vezes, o cante vem logo na sequência. É isso aí. Então é algo assim que Todo mundo tem que cantar, né? É muito precioso, é um mistério, faz algo muito bem, né, para nós e eu creio que o Senhor também. Amém. Ele aprecia. Juliana, eu fiquei em choque, vou te falar. Quando a gente, para o podcast, a gente é estudado aqui. Então, eu comecei a estudar a sua história, saber um pouquinho. E eu pensei que você era neto de crente, filho de crente, crente, né? E eu fiquei sabendo que não. Me conta essa história de conversão. Bom, eu passei uma temporada em Florianópolis, mas antes disso, eu morei um tempo fora do Brasil, morei na Coreia, voltei para o Brasil porque eu estava com muita saudade e eu estava vivendo uma vida, voltei, que bom que eu voltei e eu queria mais. E aí eu fiquei sabendo de uma temporada que acontecia na ilha de Florianópolis, lá em Santa Catarina, onde eu poderia representar o trabalho da família. E eu fui na expectativa de trabalhar, mas ao mesmo tempo eu não conhecia o Senhor, né? Então eu queria curtir a vida. E nesse processo eu conheço crentes de verdade que me levaram a questionar a minha fé, que eu percebi que era verbal. Eu havia nascido no Brasil, a maioria confessa que crê em Deus. Então eu cresci nesse ambiente e eu achava que eu
que eu cria. E quando eu me deparei com gente que, de fato, não só cria verbalmente, mas a vida toda confessava que eles acreditavam em Deus, a minha fé foi colocada em xeque. Eu questionei a minha fé e eu percebi, a partir da vida deles, que a minha fé não era verdadeira. Que você cria da boca para fora. Que eu cria da boca para fora, que era algo que eu tinha herdado, mas eu nunca tinha tido uma experiência, eu não tinha nascido de novo ainda. Isso você já era casado? Já... Não, eu era solteiro, né? Eu estava ali com os meus 25 anos, estava para fazer 26, fiz 26, e nesse processo de virada, eu conheço esse pessoal, a minha fé é despertada, e eu me lembro que uma noite no quarto ali, depois de conviver com esses irmãos, eu me percebi com fé no meu coração. Uau! Eu me percebi que algo estava acontecendo, e eu fiz uma oração, e pela primeira vez eu me vi fazendo uma oração onde eu percebia, onde eu cria que havia alguém me ouvindo. Uau! Né? Que havia um Deus me ouvindo. E nessa minha primeira oração de fé, a minha oração foi: Senhor, não consigo acreditar no Senhor. Meu Deus! Me ajuda. Aquilo que eu tinha de fé me levou a expressar minha sinceridade diante de um Deus que se revela como sendo eterno, o Todo-Poderoso, e a minha mente racional, a minha mente assim, era demais para mim. Então eu tinha bloqueios, enfim, limites. Como crer num Deus tão grande sem experimentar, né, da existência dele real? Sim, como. Eu sei que existem muitas evidências, mas eu nunca tinha ido atrás. Né? E aí eu faço essa oração e peço a ele um sinal. Né? Naquela hora mesmo, eu espero, mas naquela noite nada acontece. No dia seguinte mesmo, eu sinto Deus falando coisas em meu coração, né, me fazendo olhar para o meu passado. Olha, você me pediu um sinal, mas olha para trás, olha para isso, olha para aquilo. Eu fui sendo levado a esse lugar de, puxa, verdade, até que chegou o domingo do dia 19 de março de 2000. Né? Eu já tinha feito 26 em fevereiro, 19 de março, domingo ensolarado, um dia lindo, fazendo um passeio na praia, e pela primeira vez eu olho para a criação e eu me via glorificando ao Senhor por sua obra, pela beleza da sua criação. Aí chega a noite, no culto, o pastor ele prega, e a primeira vez, eu confesso aqui, que a primeira vez que eu vi o pastor Oswaldo, eu não fui muito com a cara dele. Né? eu olhei assim para ele, fiquei todo desconfiado. Eu não tinha ido a primeira vez, né, estar entre os irmãos da igreja por conta dele, foi por conta desses amigos, né, que me convidaram, e quase todo dia eu ia. Enfim, amigos abençoados. Abençoados, né? E aí o que ele pregava, enfim, me alcançando, e ali eu tenho uma experiência, né, no Senhor. E ali eu percebo o Senhor atendendo a minha oração que eu tinha feito no quarto. Uau. No momento de fé, né? E foi uma experiência assim, diferente, né? E aí começa a minha jornada, né? Começa a minha jornada antes e depois. Eu até então achava que iria morar em Florianópolis, né? Porque, enfim, praia, natureza, e alguns trabalhos estavam sendo desenvolvidos, mas por conta do Evangelho eu volto para casa, por conta dos meus amigos, da família. Precisava, né? Você queria dividir, né? Precisava dividir isso, né? E aí a gente volta. E quando a gente volta tem todo um processo, os meus amigos, eu perco todos os meus amigos, a minha família me deixa meio que de canto um pouquinho. Acharam que você era doido, assim? Ah, sim. A Vivi, a minha irmã, achava que eu estava doido. Meu Deus. E hoje todo mundo tão crente, né? Graças ao Senhor, eu fui o primeiro, né? Mas não foi fácil. Porém,
o Senhor, Ele foi muito presente em cada etapa, não apenas se revelando ou ensinando mais e mais acerca de si, para mim, mas para todo mundo que estava ao meu redor. Juliano, eu cresci em família cristã, então minha mãe é cristã, meu pai é cristão, minha avó era cristã, então essa coisa de ganhar a família para Jesus foi uma coisa que eu não fiz. Meus pais me ganharam para Jesus, né? Já desde pequena ensinavam sobre o amor de Deus. Mas eu vejo muitas pessoas tendo esse desafio, né, assim, é tão desafiador assim, quando você volta para casa, você quer que todo mundo conheça esse amor de Deus, mas eles rejeitam. Como que foi sua experiência e quem que você ganhou a primeira pessoa para Jesus? Olha, foi, de fato, quando eu voltei, a minha família percebeu. Poxa. Não tinha como não perceber, né? A pessoa está diferente, né? De repente, estou eu para lá e para cá, com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia aqui e ali, orando. E a primeira pessoa, né, que, né, depois da minha conversão, foi a minha avó. A minha avó, que inclusive foi a primeira pessoa que, assim, verbalmente se manifestou rejeitando o que eu estava vivendo e rejeitando o Evangelho. E aí, logo depois disso, ela fica acamada e na verdade, perde a mobilidade, perde a capacidade até de falar. Mas eu toda noite orava, né? Orava por ela, ficava ali no pé da cama e eu percebia que ela percebia, né? Que ela olhava e ela foi melhorando. Né? Depois que ela foi melhorando, quando ela voltou a conseguir andar mesmo com a ajuda, né, de apoiadores, ela me segura assim e fala: eu quero ir onde você está indo. Uau! E aí a gente leva, né? Eu começo a levar ela para os cultos. Eu me lembro do primeiro culto. Ela chega ali, o culto inteiro, ela lavou assim, a roupa dela, lavou a alma dela, quebrantada diante do Senhor. Pouco tempo depois, ela é batizada. A minha avó, ela era muito bonitinha, ela tinha dificuldade de andar. E a minha irmã, inclusive, depois ela me contou que ela guardava as notinhas, né, de dinheiro, né, e ela arrumava, ela pegava as mais bonitinhas e guardava. Onde ela conseguia, ela pegava, guardava, arrumava. Né. E no domingo, quando a gente ia para o culto, ela tinha dificuldade de andar. Né, e eu falava: vó, deixa eu levar para você. Ela me dava uma bronca: não, eu vou levar. Então eu pegava ela e ela, assim, com toda a dificuldade, ela tinha que colocar ali a oferta dela no gasofilaço. Né? E depois ela vem e é batizada. Né? A igreja, ela vibra, né? E depois o Senhor a levou. Né? Uau, que história, meu Deus! E que entrega dela, né? De realmente entender tudo, né? Até esse amor por ofertar na igreja de Deus, né? Sim, ela tinha uma gratidão, né? E a forma dela, além, né, de outras formas, ela fazia questão de poder contribuir. E depois dela veio quase que né, num momento muito, eles vieram juntos. Veio a minha irmã, a minha mãe. A minha irmã também teve uma experiência com a minha mãe também muito forte. Olha, estou lembrando disso agora, né? Porque a minha irmã era aquela, né? Ela falava, não, contava para minha mãe: ai, o Ju está lá no quarto chorando de novo, mãe, né? Faz alguma coisa. Não entendi. Ela achava que eu era deprimido, né? Que Jesus tinha me deixado deprimido, mas eram, né, choros de alegria, de quebrantamento, né? Sim, diante da bondade, de rendição. Senhor. Ela ficava escutando. Aí eu fechava a porta do quarto e ela contava para as amigas. E aí a minha mãe, minha irmã e a minha mãe foram no médico e descobriram uma situação no esôfago dela, e que era uma situação assim quase pré-câncer. Né? E o médico disse assim: olha, não vai dar para fazer nada com isso. A senhora só vai poder fazer a manutenção, né? Mas tá um pezinho ali, então tem que tomar cuidado. Né?
E aí, numa noite, a gente participa de um culto, e nesse culto o pastor ele ministra um momento de oração pelas pessoas, por cura, e minha mãe responde a esse apelo, né, para receber oração, e depois esquece. Né, eles seguem com a vida, até que volta o dia do retorno ao médico, isso meses depois, né? Ela faz novos exames e chega ao médico com os novos exames, vai com a minha irmã, e o médico olha para os resultados e fala assim, o que a senhora pergunta? O que a senhora fez? Aí ela... Nada. Né? Só fiz o que o senhor falou para fazer, tomei alguns cuidados, mas nada além. Né? Aí ele fala, olha, porque não tem mais nada. Né? Glória a Deus. E aí ela fica... bacana, legal. Né? Saem do consultório, indo para casa, aí a minha irmã se lembra do culto e da oração que ela recebe, aí ela liga as pontas e... Foi naquele dia. Né? E aí... Sua irmã foi usada por Deus. E aí a Vivi também passa pelo processo dela de conversão e hoje ela tá lá. Entrou para o grupo dos doidos, que agora chora dentro do quarto. Entrou para os grupos do... Que a gente é diferente mesmo. Tem gente que fala, gente, mas crente é muito diferente. É mesmo, a gente não vive para esse mundo, a gente vive para o Senhor, a gente chora, a gente ri, a gente se entrega, e é isso mesmo, né? Olha, a palavra diz que se a gente, né, crê de todo o coração, né, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, né, isso levaria à salvação. Né? Mas por quê? Por que se a gente crê de todo o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, isso tem uma ligação direta com a salvação? Porque quem acredita nisso vive de forma muito diferente. Quem acredita que aquilo que nos aguarda é uma ressurreição, assim como ele ressuscitou, não tem como viver da mesma maneira. A nossa percepção de mundo muda, é outro. E não tem como viver nem como mais ou menos, né? Ou é um ou é outro. Sim. Juliana, e foi isso, foi ganhar sua vida, né? Primeiro você ganha para o Senhor e depois sua família, sua avó, né? Sua irmã, e ganhando todo mundo que fez você se apaixonar pelo trabalho missionário? O trabalho missionário, essa paixão veio pelo conhecimento das Escrituras. A gente percebe do início ao fim que o nosso Deus é um Deus cujo coração ele é missionário, ele é de enviar, ele enviou o seu próprio Filho. E quando a gente olha para o final do Evangelho de Mateus, para o final do Evangelho de João, e até para as outras versões do Evangelho, né? Marcos, Lucas, na verdade Lucas Atos, né? A gente percebe as últimas palavras do Senhor, Mateus 28 e Marcos 16. Né? Ide por todo mundo, né? Façam discípulos, batizem, ensinem a guardar a tudo que eu lhes ensinei. Né? Quem crer e for batizado será salvo. Né? Ide por todos os lugares e preguem a todas as criaturas, a todas as pessoas. São as últimas palavras do Senhor. Se você tivesse tido tempo para pensar e soubesse que você estaria para viver os seus últimos momentos, o que é que você diria para as pessoas que você ama? Uau. As últimas palavras têm esse peso. Né? Se eu tivesse tempo, eu sei que eu vou partir hoje, e eu vou estar com os meus filhos daqui a pouco. O que eu disser vão ser as minhas últimas palavras para os meus filhos. E a gente sabe que últimas palavras têm um efeito, carregam um peso, têm um valor muito grande para as pessoas. É verdade. E Jesus, quando ele vai deixar as suas últimas palavras, ele diz o quê? Olha, é como se ele estivesse dizendo, olha, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês viram, tudo que eu vivi, tudo que vocês testemunharam a minha morte, e agora eu ressurgi. Sabe o que eu digo? Vão e façam o que eu fiz. É aquilo que Jesus ele fez questão que os seus discípulos, né,
entendessem o porquê que ele veio. E olha só o que é, assim, isso me deixa... isso mexe comigo, Lu. Porque, de novo, o Senhor, ele fez tudo o que ele fez. Ele encarnou, deixou a sua glória. Mesmo sendo homem, foi o mais humilhado dentre os humilhados. Ele se permitiu. Foi castigado como foi. Morreu naquela cruz como morreu. Ressuscitou da forma como ressuscitou. E aí, no final, ele diz aos seus discípulos, olha, agora que eu fiz tudo isso, agora é com vocês. A minha parte eu fiz. Aquilo que vocês não poderiam fazer, eu fiz. Mas agora existe algo que cabe a vocês, junto ao Espírito Santo, a quem eu vou enviar e quem vai ser com vocês. Agora vão e proclamem aquilo que vocês viram, tocaram e perceberam. Mas o que é que me deixa assim, mexido e mexe comigo? É a constatação da responsabilidade, do tamanho da missão que Jesus entregou aos seus discípulos. Porque se depois de tudo aquilo que Jesus fez, ninguém tivesse ido. Imagina, Lu, depois de tudo que Jesus fez, morreu, ressuscitou e diz, agora, discípulos, é com vocês, vão. Se eles não tivessem ido, se eles tivessem, não, gente, vamos não, esse mundo é hostil. Não, vamos não, porque isso aqui vai custar nossa vida. Vamos não, porque não vai ser fácil. Vamos não, porque isso aqui vai custar tudo. O que teria acontecido? Não ia ter chegado na gente. E o que a gente entende com isso, com essa percepção? De que um evangelho não proclamado não é o poder de Deus para salvar. Um evangelho não anunciado, um evangelho não compartilhado, não é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, se a gente não for, se a gente não se envolver, se a gente não proclamar, o que vai ser destes que ainda não ouviram? O que vai ser destes que ainda permanecem sem saber, sem conhecer dessa história que dividiu a humanidade? E o que a gente está fazendo, o que a igreja está fazendo quando ela não se mobiliza, quando ela não canaliza, quando ela não presta atenção nas últimas palavras do Senhor? Então, por essa e por tantas outras razões, a gente se vê envolvido, a gente se vê chamando os amigos, compartilhando do privilégio e da responsabilidade que as boas novas trazem sobre nós. A gente carrega boas novas e não compartilhar delas não é só má notícia. Isso é uma evidência de que tem algo muito errado com a gente. É uma desobediência também. É uma desobediência e é também um sinal de... Olha, imagina se você descobre a cura de uma doença incurável. Uhum. Você descobriu a cura do câncer, da AIDS, enfim. Descobriu e é fácil, é só você distribuir, ou é só você contar para as pessoas. Olha, basta você tomar um chá de pepino com gengibre, maçã, enfim, né? Uhum. Vai, né? Poxa, se você tem uma notícia como essa e não você conta... Você espalha, né? Se você não espalha... não, eu vou fazer um negócio disso aqui. Não, eu vou me... O que isso diz sobre o seu caráter, sobre o seu coração? Né? Se vai abençoar, salvar tantas vidas. Né? Então... Juliana, eu costumo dizer que essa geração, e eu falo isso com muito temor, eu tenho até pregado muito sobre isso, pregado muito sobre o ID. E o Senhor falou muito forte ao meu coração, essa geração é a mais egoísta que tem. Porque a gente é desesperado em se fez algo errado,
pedir perdão ao Senhor, se está sentindo que afastou a gente, que ainda, não, eu preciso do Senhor, porque eu não posso perder a minha salvação. Mas qual que foi a última vez que você pregou para uma pessoa sem ser num púlpito? Que as pessoas aleatoriamente, você pregou para uma caixa de supermercado, você pregou para o padeiro, você pregou para o seu porteiro, que você dá bom dia todo dia, mas que você nunca parou para falar de Jesus. E toda vez que eu prego isso, vem de um testemunho que eu até quero te contar rapidamente. Sim. Eu conheci um pastor, ele chama Pastor Léo. Pastor Léo, desculpa se eu contar um pouco errado o seu testemunho. Mas um dia ele me contou que ele era hippie. Ele falou assim, Lu, eu era hippie. Eu falei, não, você não era hippie de jeito nenhum. Porque ele é tipo, gente, ele é tipo Juliano Som, certinho, engomadinho, sabe? E aí você pensa assim, uma pessoa dessa ser hippie? Não tem jeito. E, de repente, ele falou assim, Lu, eu era hippie mesmo. E eu falei, como assim? E eu vou falar os números errados aqui, mas ele falou, quando eu tinha 7 anos, eu me tornei o garoto aviãozinho. E eu levava droga, era o garoto que levava droga. E eu não conhecia Jesus. E aí, quando eu fiz 17 anos, ainda sem conhecer Jesus, com um vazio enorme dentro do meu peito, e sem saber as respostas, e eu não tinha resposta para a dor que eu sentia dentro de mim, eu provei as drogas. E eu me tornei um viciado em drogas. Com 21 anos, eu fui para as ruas. Eu me tornei um hippie, totalmente perdido e abandonado. E eu fui morar nas ruas. E eu morava abandonada. E quantas pessoas passaram por mim? Anos e anos. E não pregaram o evangelho. E com 30 anos de idade, e ele conta o testemunho dele com tanto amor, e ele fala, com 30 anos de idade, o cara sentou do meu lado, abriu a Bíblia, e dividiu comigo o puro e simples evangelho. E naquele momento as máscaras que tinham em cima dos meus olhos, como escamas, caíram. E eu entendi a verdade. E ele falou assim, Lu, eu entendi a verdade. E eu saí correndo e fui para a porta dos 3 caras que estudaram comigo desde o jardim de infância. Os 3 crentes da sala. E eu bati na porta do primeiro e chorando, eu disse, por que você não dividiu o evangelho comigo? Se você tivesse dividido o evangelho comigo, se você tivesse compartilhado isso comigo, criança, eu não teria me tornado garota aviãozinho com 17 anos, eu não teria experimentado as drogas, com 21 eu não teria me tornado um hippie nas ruas abandonado. Por quê? Se você conhecia, você estudou comigo. Por que você não dividiu o amor de Deus comigo? E ele bateu na porta do segundo, ele bateu na porta do terceiro, e no terceiro, o terceiro respondeu para ele, ele falou assim, Léo, você era um perdido. E ele chorando, ele disse, mas não seria Jesus a resposta para essa perdição? Por que vocês não dividiram? Olha, essa percepção é uma percepção equivocada. Porque olha o que o Senhor diz aos seus discípulos, olha o que está na palavra. Ele olha para os campos, ele diz o quê? Não, vai ser difícil. Ele fala isso. Não, ele disse o quê? Os campos estão brancos, ou seja, estão prontos, as pessoas estão prontas. O impossível, o mais difícil, já aconteceu. Ele se doou naquela cruz para que pela graça a salvação possa fazer parte das pessoas, a realidade do amor de Deus possa fazer parte das pessoas. Então, assim, você pode olhar para a pessoa mais perdida, improvável. Para você, não, tá torto demais para ser endireitado. Não existe esse tipo de pessoa perdida demais para ser alcançada. Aos olhos de Cristo, aos olhos do poder de Deus que se manifesta por meio do Evangelho, é o poder de Deus. Essa pessoa está pronta. Essa pessoa está pronta para ser ceifada, para pertencer ao Senhor. Então, a gente precisa passar pela metanoia, né, pelo arrependimento. Né? Arrependimento não é remorso, não é aquele peso na consciência, não. Arrependimento vem do metanoia, transformação da mente, você pensar, entender as coisas como Cristo entende. Né? Então a gente olha para as pessoas e você entende, não.
esse meu amigo, o meu tio, não, eles estão prontos. Né? E a gente então busca com a nossa vida, né, pregar o Evangelho. Usando, sim, a gente precisa proclamar, mas essa proclamação ela não pode ser separada daquilo que traz coerência para a mensagem. Porque não é só o que a gente diz, é tudo o que a gente é. Né? A proclamação, nós somos cartas vivas. Né? E às vezes eu brinco, né? Puxa, imagina se o prédio estivesse pegando fogo. Né? E aí vocês estivessem aqui e eu chegasse, né? Fogo, o prédio está pegando fogo. Que aleatório. Alguém ia fazer alguma coisa? Não, ia olhar assim. Não. Por quê? Porque não há coerência com aquilo que eu estou dizendo, ou aquilo que eu estou sendo, não tem coerência, ou de alguma forma tem ligação com aquilo que é a realidade. Né? Então, a gente precisa permitir com que as pessoas entendam que o prédio está pegando fogo. Né? Ou seja, que existe uma realidade divina, graciosa, que convida e que existe um mundo diferente. Possibilidades totalmente diferentes. Eu não via essa possibilidade, eu não via essa realidade, até que eu vi um povo que com a vida deles estavam ali gritando, me fazendo entender. Era coerente, a mensagem deles era coerente com a vida deles. E aí eu fui levado a, uau, será? E quando eu, em sinceridade, assim como Tomé, né? Poxa, se eu não ver, se eu não tocar... Né? E o Senhor, ele responde a corações sinceros, a dúvidas sinceras. E aqui estou. Isso me leva a pensar o quão importante é de sermos cristãos de verdade. Que Sim. tudo, né, da gente ter essa coerência da nossa vida, ser uma vida que exala de verdade o perfume de Cristo. Sim. Então, você que está em casa, você que é crente, seja um crente de verdade. Não envergonhe o evangelho, não. Não seja uma pessoa que as pessoas de fora olham e pensam assim, pô, mas isso é ser crente e a sua vida não tem coerência. Volta para a palavra, para a leitura da Bíblia, sabe? Não tem crente que não lê a Bíblia, não, gente. Vocês têm que ler a Bíblia. Então, a jejuar, orar, buscar, proclamar o evangelho. Inclusive, a gente está aqui no Gloricast, a gente ama falar sobre vida devocional. Eu cresci tendo vida devocional, até hoje eu tenho vida devocional. Lu, você lê a Bíblia todo dia? Eu leio a Bíblia todo dia, porque eu entendo que eu preciso de ler a Bíblia todo dia, eu preciso disso. Então, baixa o Glorify, é uma ferramenta, é mais uma ferramenta que a gente tem para quê? Para te aproximar de Deus. Então, lá a gente tem uma aba chamada Ouvir. Nessa aba você pode ouvir a palavra, meditar, tem estudos bíblicos. Às vezes você fala, Lu, eu não consigo entender. Então, pronto, lá tem estudo para você poder entender melhor, um pouquinho melhor sobre a palavra de Deus. Juliano, quero até te perguntar, como que é a sua vida devocional? Sim. Como que você entende a importância disso? É vital, né? Para nossa alma. A gente precisa se alimentar da palavra, a gente precisa se alimentar do Senhor, e a nossa relação com Ele se dá pela oração, pelo estudo das Escrituras. Né? Essa realidade da gente mergulhar nas Escrituras é algo que é o que tem me mantido, né? Apesar das muitas experiências que eu tive, né? Apesar dessa minha experiência inaugural, né? Foi por meio dessa experiência. Os discípulos também, a gente percebe que até a ressurreição, eles não estavam entendendo muito bem o que Jesus, depois de 3 anos, ainda não tinha caído a ficha, né? Então foi só depois da ressurreição, só depois dessa experiência que eles então têm os seus olhos abertos. Mas o que manteve, tem mantido e tem promovido tudo aquilo que a gente tem feito é esse entendimento que vem da leitura, que vem do estudo. E quando eu digo estudo, é algo intencional, né? Porque
Eu entendo que a Bíblia, ela sim, ela deve ser lida, mas ela não deve ser só lida. Ela precisa ser... e quando eu digo estudada, eu digo assim, que a gente precisa entender algumas coisas para a gente melhor entender as Escrituras, né? Porque quando a gente olha para a Bíblia, né, que a gente abre ela, está lá bonitona, em português, capítulos, versículos, tudo ali, e muitos acabam se descuidando e achando que a gente está diante de um texto contemporâneo. Está lá em português, capa bonita, tudo bonito, português, nova linguagem, tantas versões, mas na verdade não. Na verdade ali a gente está olhando para um texto que é de séculos, milênios, né? Foi escrito por gente de outras culturas, que escreveram em outras línguas, né? E por isso a gente precisa tomar esse cuidado para não, assim, para entender melhor ainda o que o texto bíblico, né, quer dizer. Por exemplo, olha só, um exemplo assim bem facinho, né? Isso porque eu quero trazer assim um exemplo contemporâneo. Né? A gente está no século XXI. Eu falo um pouco de coreano, né? E aí, por causa disso, eu consigo perceber algumas coisas do coreano e do português. Por exemplo, tem uma palavra no coreano que é 시원하다, né? E 시원하다 literalmente significa refrescante, né? E aí, se alguém, por exemplo, lesse um texto traduzido do coreano para o português e lesse assim, e o senhor Kim tomou aquela sopa e disse, 시원하다. Refrescante. Refrescante, né? Bom, tá tudo certo. Português, a tradução tá certíssima, né? Só que, se ao ler esse texto do coreano para o português, eu não entender que 시원하다 em coreano, além do refrescante, também é dito, por exemplo, quando alguém toma uma sopa quente e ardida, né? Então, se você não sabe disso, você poderia, de repente, um dia, você me convida para ir para sua casa, Lu, aí você me serve uma canja com gelo. Pensando que, Juliano é coreano, então ele vai ver na minha... Eles gostam de sopa gelada, de sopa refrescante. Mas, enfim, é um exemplo bem... A importância de meditar mesmo na palavra, estudar e procurar ter mais conhecimento mesmo para interpretar de forma correta, para pôr em prática de forma certa. Saudável, né? Graças ao Senhor, porque para a Bíblia ser traduzida para o português, teve gente que precisou dedicar uma vida toda estudando. Então a gente já tem acesso a muito estudo e, pela graça do Senhor, aquilo que é fundamental, aquilo que é importante, é preciso conhecer de Cristo, da sua graça. A gente conhece, já está ali, já está claro, né? Mas se a gente quer ir mais fundo, né, aí se faz muito saudável a gente buscar entender primeiro como eles entenderam, né? Porque se a gente não toma esse cuidado, equívocos podem acontecer, equívocos existem, uns mais sérios do que outros, uns menos sérios do que outros, mas a gente precisa tomar esse cuidado. Juliano, você falou de experiências profundas, além, né, da que você já contou pra gente que foi sua conversão. Sim. Qual que foi sua maior experiência, assim, que você se lembra, assim, maior experiência com Deus? Uau! Puxa, Lu, eu acho que eu posso falar do ano de 2019. 2019 foi um ano que eu ganhei outra vez a minha família. Primeiro, foi no Impacto de 2019. Impacto, para quem não sabe, é uma ação missionária. Inclusive, convida o pessoal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o Impacto é uma mobilização missionária, é uma ação missionária
que a gente coordena já faz um tempinho. E em 2019 aconteceu a edição de Picos. Em Picos foi uma grande edição. A gente recebeu 950 pessoas. Uau. De todas as partes do Brasil, de algumas partes do mundo. E mais staff local, né? Mais de 1.000 pessoas ali em Picos. E foi algo assim, foi glorioso. A gente recebeu muitos amigos, a Nívia esteve lá, a pastora Ademar de Campos esteve, e na época a gente já morava, né? A gente já morava lá no Piauí, mas na capital. E a minha esposa, juntamente com meu filhinho caçula, o Mateus, que na época tinha 3 anos, por volta de 3 anos, eles vieram no fim de semana, né? E fizeram uma passagem e depois voltaram, né? Voltaram, a gente teve o nosso culto pela manhã e ela se despede, né? Dos voluntários, dos missionários. E eu me lembro que depois que a gente se despediu e acabou o tempo de devocional pela manhã, eu me lembrei, puxa, porque, bom, a Nívia foi, a gente orou pela Nívia, a pastora Ademar, né, chegou na despedida, a gente orou por ele, puxa, não oramos pela minha esposa, né? Mas ficou aquela impressão, né? Porque, enfim, minha esposa e tudo tal, esquecemos. Não estou criando doutrina aqui, tá? Mas depois vocês vão entender. Bom, esquecemos. E ela voltou de carona com o casal. E eu estou ali vivendo o dia, né, o meu dia ali no Impacto. E a minha esposa me liga. Né? E ela me liga assim, diferente, alterada. Né? Assim, soluçando. Ju! Aconteceu algo terrível. Né? E eu, assim, foram assim, milissegundos. Né? Mas sabe quando, de repente, tudo que há em você, sabe, te alerta, você tá para ouvir a pior notícia que um pai, né, poderia ouvir. Aconteceu um acidente. Aí ela conta que na volta eles capotaram. O carro onde eles estavam voltando capotou. E aí, por final, ela disse que estava tudo bem. Você já achou que tinha morrido todo mundo? Meu Deus, eu já estava aqui pronta para chorar. Meu Deus. Você está entendendo? Assim, eu quando vou dar uma notícia difícil, eu já começo, olha, tá tudo bem. Papai, mamãe, ó, tá tudo bem. Capotamos, mas tá tudo bem. E ela... Bom, enfim. Tudo bem, né? Ela conta pra gente, tudo bem, que o carro, enfim, estava chegando em casa há 10 minutos, 15 minutos de casa. Uau. E ele perde o controle e capota. Né? E aí eu volto correndo para casa, né? Sem contar para ninguém do impacto. Né? Eu volto só para algumas poucas pessoas e a gente mantém aquilo em segredo. E aí eu chego em casa, eu abro a porta e eu vejo o Mateus assim brincando, ele olha para mim. Ele vem correndo para mim e já logo diz, papai, hoje eu capotei um monte. Mas assim, o carro deu perda total. Uau. A gente até, na época, de tão impressionado que a gente ficou, a gente postou algumas imagens. 4 pessoas no carro. 4 pessoas para viver uma nova fase no Senhor. Os 4 ilesos, né? E a minha esposa, ela disse que, olha, eu perdi 2 unhas postiças. Glória a Deus, foi só 2 vezes. E teve um outro milagre. Ela tinha levado umas marmitas de feijoada para comer na viagem, caso, né, o Mateus, alguém sentisse fome, né? E as marmitas, elas
enfim, se perderam e ninguém ficou sujo de feijoada. Então, É um milagre mesmo. um outro milagre. Mas brincadeiras à parte, foi um grande livramento. Eu fico ali durante uns 2, 3 dias e volto depois para a realidade do impacto, volto para o local. E eu conto, então, para os amarelinhos o que tinha acontecido, e depois vem um grupo de pessoas me abordar dizendo, olha, na quarta-feira nós entramos numa casa, se eu não me engano eu voltei numa quinta, nós entramos numa casa e uma pessoa manifestou, né? E essa manifestação diabólica soltou assim que tinha que ter todo mundo morrido na capotagem, né? Meu Deus. E na hora ninguém entendeu, né? E depois por isso que elas vieram contar para a gente, olha, a gente passou, houve uma manifestação, e nessa edição foram assim muitas manifestações de graça, né? e bondade do Senhor. Uma que me marcou, né? Eu creio que o nome dele era Senhor José, mas no sertão, ali no interior, todo mundo é Senhor José e todo mundo é Dona Maria. É verdade. Né? E eu tenho a percepção que Dona Maria é quase que um termo honorífico. Como a gente usa senhora aqui, lá é Dona Maria. Minha esposa é Dona Maria. Onde ela vai, Dona Maria, Dona Maria. Né? Mas o Senhor José, ele chegou, a gente estava ali no culto, em Picos foi no estádio, na cidade, toda a cidade foi para lá, todas as noites tinha celebração. E em meio à celebração, inclusive, vídeos foram postados, né, do Senhor José, que veio com a família, que não estava andando, veio com muletas. E ele, no meio ali da celebração, ele começa a andar e há uma movimentação ali, volta a andar. E os amarelinhos ao redor gritando. Conta pra gente, o que é os amarelinhos? Os amarelinhos. É o seguinte, é verdade. O que são os amarelinhos? É porque desde a primeira edição do Impacto, a gente veste um colete amarelo. Para a gente se identificar, para a gente saber, e para as pessoas também saberem quem está entrando nas suas casas, porque a gente faz todo um trabalho junto, né, com o município, com a rede pública, vão médicos, dentistas, enfim. Então, é uma ação coordenada, então a gente fica uniformizado. Então, todo mundo, quando bate o olho na gente, sabe quem a gente é, e aí a gente passou a ser chamado de amarelinhos, pelos moradores. Que legal. Então, os amarelinhos estavam ali, né, todos celebrando, e acaba o culto, né, e a gente foi para casa, né, a gente foi dormir, foi descansar. Tempos atrás, inclusive, eu estive na casa de amarelinhos aqui, de BH, né, a Eliane e o Marcelo, e eles me contaram, né, que depois que todo mundo foi embora, eles ficaram. Eles foram os últimos a irem embora, né? E só ficou eles e a família do seu José, que ficava gritando, pai, vamos embora, vamos embora. Por quê? Porque desde o momento que ele voltou a andar, ele não parou de dar volta ali no estádio, correndo, andando, porque ele estava tão feliz, tão impressionado que ele estava andando, que ele não queria parar de andar, de se mover, né? Então, foi algo muito, muito impactante, muitos sinais, muita salvação, né? Mas, como eu disse, 2019, então teve janeiro, minha esposa e o meu filho caçula, né? Agora eu preciso voltar um pouquinho. Peraí, eu vou ter que interromper, mas calma, você de casa não fica triste não, que agora o Glorify tá melhor e maior, tá? A gente vai ter, gente, o nosso segundo episódio, então calma, que a gente vai continuar falando sobre missões, a gente ainda vai contar alguns testemunhos pessoais da vida do Juliano, da família dele, mas eu quero te lembrar de baixar o Glorify, então baixa o aplicativo, o Glorify é o seu devocional diário, então se você tá aí, precisando de um devocional lá, você tem no celular, para você poder ler a palavra de Deus,
ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, e ainda tem muito mais. Na Aba Ouvir, como eu já falei no início do podcast, a gente tem estudos, tem conteúdo para dormir, para você dormir bem em paz. Você não tem que ter insônia, você não tem que ter problema, não. Você pode dormir na paz de Cristo. E você também pode desfrutar disso que a gente falou, que é tão importante, que é aprender e pôr em prática a palavra de Deus. Seja um cristão de verdade. Juliano, obrigada. E, pessoal, a gente vai voltar. Semana rápido, que vem, né? passou muito rápido. Semana que vem. Semana que vem a gente fala muito sobre missões e também testemunhos pessoais da vida dele. Te espero lá.